A obrigatoriedade da vacinação infantil ainda gera muita polêmica. Em julho de 2019, por exemplo, a Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que um casal de Paulínia vacinasse o filho de 3 anos por ele não ter recebido nenhuma dose. Na época, os pais alegaram ser adeptos da filosofia vegana e contrários a intervenções invasivas. Afinal, quais direitos estão em jogo? O que diz a legislação? Existe punição para o pai ou guardião que deixa de cumprir o calendário de imunização? Confira no quadro Direitos e Deveres. Doutor, qual é o entendimento atual do judiciário brasileiro sobre a questão da vacinação infantil? A gente teve um caso emblemático em Paulínia, em que uma família, pela filosofia vegana, decidiu não vacinar o filho, né? E aí teve uma intervenção do Ministério Público, obrigando a família a vacinar a criança. Que direitos constitucionais entram em conflito nesse cenário? O Estado está invadindo a vida privada da pessoa, mas a ideia da nossa lei, né, é que o interesse coletivo ele prevalece sobre o interesse individual. Mas o argumento dessa situação da criança, né, que o MP, o Ministério Público, obrigou a família a vacinar, foi mais pela situação de que a criança sem vacina e portando alguma doença e frequentando uma escola, por exemplo, a criança seria o vetor. E o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente sobre o tema? O Estatuto da Criança e Adolescente vai falar que é direito da criança à saúde e também dever dos pais de cuidar dos filhos, de dar ali um suporte material, afetivo. E o problema financeiro seria uma questão de multa mesmo, né, da autoridade, né, do judiciário em si, poderia girar até em torno de 20 salários mínimos, caso os pais não cumpram aquela obrigação do próprio instituto de zelar pela saúde e vacinar a criança. O que acontece com o pai ou guardião que não cumpre o dever de vacinar seu filho de acordo com o Plano Nacional de Imunização? Pode acontecer de uma obrigatoriedade imposta ali pela lei, né, das autoridades, até o Conselho Tutelar intervir nessa situação, fazendo ali os pais, de maneira obrigada, né, a vacinar o filho, né? Pode acontecer até situações de criança que poderiam pegar uma infecção, uma doença curável, e os pais terem que responder, até por homicídio doloso, por isso, porque os pais tiveram a intenção, mesmo que não ali clara, né, mas aquilo resultou na morte, né, pela falta de zelo dos pais. Descumprir o calendário de vacinação pode resultar na perda da guarda do filho? Difícil, né, a perda da guarda. Daí teria que ter todo um processo judicial, né, por essa falta de zelo, né, teria que ser de maneira bem concreta comprovada, né, daí passando talvez a guarda para um parente mais próximo, né, caso seja ali visto mesmo, né, visto em loco a questão do abandono do zelo da saúde ali para a criança. As escolas e as creches podem cobrar a carteira de vacinação dos filhos? Na verdade, não há uma regra para isso, né? Mas as escolas deveriam pedir, né? A gente não cairia naquela situação de que a escola se recusaria à matrícula por conta de que os pais não mostrem a vacinação, não querem vacinar, né? A escola não pode se negar a uma matrícula. Contudo, elas deveriam ter ali no regulamento interno um requisito de pedir mesmo a vacina para ser uma preliminar de matrícula da criança na instituição. Na sua opinião, em meio a tanta polêmica, qual o melhor caminho para satisfazer todos os envolvidos? A melhor situação seria buscar a vacinação, buscar zelar pela saúde e não cair. A gente escutou muito a situação de que algumas vacinas provocam o autismo na criança quando ela é muito nova, né? Tem umas situações bem diferentes, situações muito polêmicas com relação a isso, mas se está vacinando, né? Se não há estudo científico de doença ocasionada ali, eu acho que os pais realmente deveriam zelar pela saúde em detrimento das filosofias ou de credos e crenças.